Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti pela Tua graça, por esse privilégio que debaixo da graça nós podemos nos assentar para ouvir a Tua voz. Encomendamos a Ti, Senhor, as nossas almas, com tudo o que nós temos e somos. Então, toma conta desse tempo, desse lugar e das nossas vidas. Toma conta das nossas crianças, dos nossos velhos e de nós mesmos. Nossos pensamentos, nossas emoções. Ajuda, Senhor, a aquietar o nosso coração, para que nós possamos realmente aproveitar a Tua palavra, que o Senhor mesmo deseja ministrar para nós essa manhã. Então, Senhor, nós estamos aqui aos Teus pés, desejosos de ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, porque sem o Teu falar, nós não vamos a lugar algum. Não podemos ir a lugar algum. Então necessitamos ouvir a Tua voz. Então por isso nós nos humilhamos diante de Ti. Confiamos que um sangue foi derramado para a nossa remissão. Confiamos, Senhor, que o Senhor derramou a Sua vida lá na cruz para pagar o preço da nossa redenção. E que o Senhor enviou o Teu Espírito Santo no dia de Pentecostes para nos tomar pela mão e nos guiar a toda a verdade. Então que o Senhor tenha liberdade nessa manhã de trazer mais uma medida do conhecimento do Senhor e da Sua vontade, Senhor, para que nós possamos, assim sabendo a Tua vontade, responder ao Senhor em obediência. Então nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra lá no livro de Cantares de Salomão. Algumas traduções, aliás, a melhor tradução é o Cântico dos Cânticos de Salomão. Cântico dos Cânticos de Salomão. Nós vamos fazer nossa leitura hoje partindo do versículo 7, onde diz assim a palavra do Senhor: Dize-me, ó Tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes descansar ao meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos dos teus companheiros? Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 27. Diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Acho que tem mais um versículo que eu preciso ler, que está no Evangelho de João mesmo, no capítulo 17, o versículo 17. Diz assim: Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Bom, penso que esses 3 versículos são suficientes para a meditação nossa nessa manhã. E o desejo do meu coração é ter um tempo com os irmãos, estudando sobre as pegadas do rebanho, sabe? Estudando sobre aquilo que ficou nas Escrituras para nós
como as pegadas do rebanho. Quero dizer para os irmãos que no original, porque as nossas traduções, a maioria delas, principalmente as mais modernas, coloca assim, ó, as pegadas dos rebanhos. Porque os tradutores, quando fizeram essa tradução, eles tinham em mente o círculo religioso dos nossos dias. Então eles colocaram em algumas traduções as pegadas dos rebanhos. Mas se nós fôssemos tentar encontrar o Senhor seguindo as pegadas dos rebanhos atuais, nós estaríamos mais perdidos do que cego em tiroteio, né? Tamanha bagunça que a carne tem produzido na história da igreja. Mas graças ao Senhor que nós encontramos o rebanho do Senhor nas Escrituras. E se nós seguirmos as pegadas do rebanho, nós vamos encontrar o Senhor mesmo. Porque ele vai dizer assim, ó, as minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem. Essa é a característica, sabe, vamos falar assim, do pastoreio oriental, ao contrário do pastoreio ocidental, porque aqui no Ocidente nós não temos a mesma cultura, nem a mesma maneira de lidar com as coisas. Por exemplo, né, aqui nós temos essa coisa da posse da terra. Então a terra aqui, você cerca ela, é tua, ali você cerca, né? Se você for para a Palestina, você não vai encontrar essa realidade. Não é assim que funciona. A terra pertence à família. E então, né, existe muitas terras. E não existe cerca. Existe compromisso, pacto. Então, quando chega no período, por exemplo, das pastagens, os pastores pegam seus rebanhos e levam onde tem pasto. E lá eles ficam pastando. E quando chega a hora de ir embora, o dono das ovelhas, o pastor das ovelhas, ele faz um sinal, ele fala alguma coisa, ele chama, e aquelas ovelhas que estão lá pastando, misturado com as outras, simplesmente ouve a voz do pastor e segue. Ele vai na frente e as ovelhas vão atrás. Esse é o modelo de pastoreio que o Senhor quer nos ensinar. Já aqui no Ocidente é diferente, né? Aqui no Ocidente, o pastor ele tem cavalo, cachorro, peão, e ele coloca as ovelhas na frente e eles vão atrás cercando para as ovelhas ter que adivinhar para onde tem que ir. É mais ou menos assim que funciona aqui. Então, por isso que é tão difícil para a gente compreender o ensinamento bíblico, por causa da nossa cultura, nós temos dificuldade de compreender o ensinamento bíblico. Por isso que é importante, às vezes, a gente conhecer um pouquinho, né, de como as coisas funcionam ou funcionavam, para a gente poder compreender o que a palavra de Deus está nos dizendo. Então, vamos falar assim, né, o rebanho bíblico é aquele rebanho que não precisa ser tangido com cachorro, com vara, com cavalo, com peão. O rebanho bíblico é o contrário. O rebanho bíblico, cada ovelha do Senhor Jesus conhece a voz do seu pastor. Cada ovelha do Senhor Jesus, ela sabe para onde anda quando ela vê o seu pastor indo. Ou seja, para onde o seu pastor vai, ela o segue. Então, quando a gente chega lá em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 12, nós temos lá um assunto sobre os vencedores da igreja, né? E está falando lá sobre os vencedores da igreja do tempo do fim. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Então, para você ter uma ideia, o verso 10 diz assim, ó: ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então vem o verso 11 que diz assim, ó: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, esses irmãos eles venceram, porque eles confiaram no seu pastor, porque eles se apropriaram da obra do seu pastor, e porque eles se tiraram do foco, eles não amaram as suas próprias vidas, porque a nossa derrota toda está em amar a própria vida, em querer se salvar a si mesmo, em querer se justificar a si mesmo, em querer seguir o seu próprio caminho, né? Então aqui o texto deixa bem claro que esses vencedores, eles venceram pelo sangue
e pela palavra do testemunho que deram, e porque não amaram as próprias vidas até a morte. Tem um outro lugar, se eu não me engano, é Apocalipse 14, sim. Apocalipse 14, versículo 4, a segunda parte. Ela vai dizer assim, ó: estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Ou seja, Deus é um Deus de princípios. Deus, ele não é um Deus que faz as coisas do nosso jeito, né? Nós fazemos as coisas aleatórias e falamos que Deus que abençoa, né? Não sei se vocês se lembram, né? Tem um texto lá em Gênesis que fala do dia que Jacó, ele quis roubar a bênção do pai dele. Então a mãe dele deu uma ideia para ele e falou assim, ó, vai lá e mata 2 cabritos e traz para mim que eu vou dar um jeito. E aí a mãe pegou a pele daquele cabrito e colocou sobre o pescoço, os braços dele, que é porque o pai estava quase cego, né, que era para quando o pai tocar nele achar que era o irmão, que era peludo. E fez aquele cabrito, né, e falou assim, agora você vai chegar e vai dar para o seu pai comer o cabrito. Então ele chega lá, engambela o pai, né? E aí o pai fala assim, mas meu filho Esaú, porque achava que era o outro, né? Meu filho Esaú, tão depressa assim conseguisse a caça, né? Aí Jacó respondeu assim, ó, foi Deus que preparou. A gente faz isso, irmãos. Esse é o nosso pecado, sabe? A gente faz isso. A gente faz as coisas do nosso jeito, peca contra o Senhor e ainda fala assim, ó, foi Deus que preparou. Graças ao Senhor, que porque Ele nos ama, Ele não vai deixar a coisa assim, Ele vai tratar conosco, vai nos ensinar, vai nos libertar. Mas existe uma maneira da gente não errar, uma maneira simples, que é o quê? É seguir as pisadas do pastor, né? Para a gente seguir o pastor. Agora, quando você não consegue ver o pastor, então você tem que seguir as pisadas do rebanho, ou seja, do rebanho que o pastor está lá na frente. Porque quando você segue as pisadas do rebanho que está seguindo o pastor, você vai encontrar o pastor. Porque o objetivo nosso com esses estudos, e até mesmo com a nossa vida cristã, não é encontrar o rebanho, é encontrar o pastor, né? É poder estar aonde o Senhor está e conhecê-lo como Ele é. Então eu vou fazer uma inversão, porque no coração estava estudar a história da igreja, porque estudando a história da igreja em Atos dos Apóstolos, nós vamos aprender muito mesmo, sabe? Com cada uma delas, qual é o caminho do Senhor e como nós podemos seguir o rebanho do Senhor. Começando por Jerusalém, né, onde tudo começou, depois indo para Antioquia, depois indo para Corinto, depois indo para Éfeso. Nós nem precisamos ir em todas, mas pelo menos 5 rebanhos que a gente estudar, nós vamos ter assim um caminho muito claro de qual é a vontade do Senhor para o nosso caminhar cristão. E nós vamos realmente ver o caminho que o Senhor preparou. E não vamos nos perder nessa bagunça dos rebanhos que hoje existe, né? Mas o Senhor colocou no meu coração, ainda durante a semana, sabe, o dia que eu estava aqui, o Senhor já falou no meu coração, que antes da gente conhecer o caminho do rebanho, nós precisamos conhecer o caminho do Senhor. Por quê? Porque Ele é o pastor do rebanho. E a palavra é muito clara quando o Senhor fala assim, ó, elas me seguem, ouvem a minha voz, me seguem, ouvem a minha voz, me seguem. Então, se nós hoje compreendermos um pouquinho qual foi o caminho do Senhor, né? O caminho do Senhor desde o princípio, para vir aqui a essa terra, nos salvar, sabe? E nós pegarmos os mesmos princípios e aplicar em nossa vida, nós nos encontraremos no rebanho do Senhor, seguindo Ele mesmo. Agora, nós precisamos seguir o caminho do Senhor. E esse ano o Senhor me deu uma carta para estudar. Tenho estudado ela esse ano. É a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E lá no capítulo 2 de Filipenses, o apóstolo ele vai dizer assim, Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele está chamando a igreja
para pensar como Jesus. Essa palavra sentimento aqui no original, ela é phronemos, que significa ter a mesma mente, ou ter a mesma atitude. Tem uma tradução inglesa que usa essa palavra, a mesma atitude. Eu acho bom isso, porque essa palavra sentimento, na nossa língua portuguesa, não é uma palavra muito firme. Sentimento é uma coisa voando, né? Eu tenho um sentimento de ajudar aquela pessoa, mas não ajudo, é só um sentimento, né? Eu tenho um sentimento que eu tenho que mudar de vida segunda-feira, mas não mudo, é só um sentimento. Então eu penso que se a gente fosse pegar a palavra sentimento e atitude, eu acho que atitude ficaria bem melhor para nós do que sentimento, por causa dessa maneira vã que a gente trata sentimento. Então o texto ele vai dizer que nós devemos ter a mesma atitude. Tenha em vós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Então ele vai dizer assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Então essa é o primeiro ensinamento que nós vamos ver do caminho do Senhor. O nosso Senhor é Deus eterno, é Deus eterno. A palavra de Deus ela vai nos dizer que todas as coisas foram criadas por Ele. A palavra de Deus ela deixa claro para nós que o Filho é a palavra de Deus que encarnou. Então, você imagina a posição que o nosso Senhor Jesus, Ele ocupa nos céus, desde muito antes da fundação do mundo. Sabe, um trono, a glória, a adoração, né, a autoridade, tudo da divindade está nele, porque Ele compartilha da mesma natureza do seu Pai. Então nós podemos dizer assim que Pai, Filho e Espírito Santo, na eternidade, sabe, eles são um. A nossa fé está focada em um Deus, Deus mesmo, sabe, todo-poderoso, que se revela a nós dessa forma, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, para que o nosso Senhor pudesse vir a esse mundo nos resgatar, Ele seguiu um caminho. E esse texto, ele vai deixar bem claro para nós, que antes mesmo do nosso Senhor descer a esse mundo, Ele tomou uma posição. A palavra fala assim, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Ele não se aferrou naquilo que Ele era. E talvez o que mais atrasa a gente a entrar na vida cristã de verdade, a seguir a vida cristã de verdade, é a maneira como nós consideramos demais a nós mesmos. Nós temos uma consideração muito grande por nós mesmos. Então, eu me lembro que antes de conhecer o Senhor, eu tinha esse pensamento, e o meu futuro? E os meus projetos? E os meus sonhos? Né? Vou entregar para Deus assim, para Ele fazer o que Ele quiser da minha vida? Não é bem assim, né? Então o nosso Senhor, Ele não teve por usurpação o ser. E o que Ele está dizendo aqui, não teve por usurpação o ser, ou seja, Ele não se apegou, aquilo que Ele não se apegou, é aquilo que, vou dizer para vocês assim, é aquilo que existe de mais precioso nesse universo. Porque como nós estamos falando aqui, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é cheio de glória, Ele é cheio de autoridade, Ele é cheio de verdade, Ele é riquíssimo, riquíssimo, Ele é Deus. Então é claro que Ele não abriu mão do fato de ser Deus, Ele nunca deixou de ser Deus, mas para Ele vir nos salvar, Ele teve que colocar de lado aquela glória, aquela beleza, aquela santidade, sabe, e a si mesmo se esvaziar, não da sua divindade, mas esses atributos foi como que tirado dele, colocado de lado, para que houvesse a encarnação. Olha só, o texto diz assim, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, fez a si mesmo de nenhuma reputação,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Sabe, irmãos, essa palavra ela é quase poética, mas é exatamente isso, essa é a grande verdade sobre o homem. Deus é Senhor, o homem é servo. Deus é o dono de tudo, o homem é servo. Se você é homem, você é servo. Foi para isso que Deus nos fez. Deus nos fez para sermos servos. Então, nós trazemos a natureza humana, a natureza de servo. E olha que não tem jeito. Ou você serve ao teu Criador e você vai ter a alegria, o gozo, a paz, a felicidade de ser aquilo para que você foi criado, ou você serve a você mesmo. E se você for servir a você mesmo e querer inverter a posição e se tornar o senhor de tudo, você vai virar uma marionete na mão do diabo, um escravo do pecado, um servo de Satanás, um servo daquelas coisas que você mais odeia. E você vai ter que servir elas, porque são mais fortes do que você, porque você rejeitou servir ao Senhor. Sabe, eu lembro-me de uma história antiga de um irmão, que ele não aprovava muito bem essa situação da escravidão na época dele. Que na época dele, tinha um mercado de escravo, você precisava de um escravo, você ia lá e comprava, pagava e levava para a tua fazenda. E lá você colocava ele debaixo de uma corrente e fazia ele fazer o que você queria. Mas esse irmão, por causa da palavra de Deus, ele não conseguia concordar com isso. Então o que ele fazia? Sim, ele precisava de ajuda na sua lavoura. Então ele ia no mercado de escravo e comprava o escravo. Pagava o preço dele. Mandava tirar as correntes. E quando chegava na hora dele assinar aquele documento, dizendo que ele era dono daquele escravo, ele catava a caneta e dava para o escravo. Falava assim, ó, te comprei para a liberdade. Te comprei para a liberdade. Pode ir. Então alguns, é claro, né, na hora já catava aquele documento e colocava no bolso, saia correndo, gritando, estou livre, estou livre, estou livre, agora eu posso fazer o que eu bem quiser. Só que a hora que esse escravo parava para pensar, ele falava assim, eu estou livre para quê? Para que eu estou livre? Se eu continuar aqui gozando dessa minha liberdade, daqui a pouco eu estou acorrentado lá de novo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou atrás daquele que me comprou para a liberdade e vou servir ele por amor, porque ele é um bom Senhor. Então corri atrás daquele Senhor e falava assim, ó, para que você me comprou? Como assim liberdade? Eu estou livre mesmo? Você está livre. Mas eu quero, de alguma maneira, retribuir essa liberdade, eu quero te servir. Ah, você quer me servir? Quero. Então sobe aqui. Levava para as terras dele, e lá treinava aquele servo e fazia daquele servo um servo livre, um servo de amor. E assim, né, é claro que tinha aqueles que aproveitavam a oportunidade e ganhavam a liberdade e ia se matar, né? Mas aqueles que paravam para pensar, acabavam indo servir ele por amor. E esse é um conceito cristão. Sabe, o Senhor, Ele quer nos fazer servos de amor. Foi assim que Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem lá no Éden, o Senhor falou assim, ó, eu tenho uma vontade estabelecida, mas você é livre para escolher a morte. Eu tenho uma vontade que é vida, mas você é livre para escolher a morte. E Adão escolheu a morte. Então, o Senhor falou assim, ó, certamente morrerás. Mas o Senhor fez o homem para a liberdade. Então, quando Jesus vem ao mundo para salvar a humanidade, antes mesmo dele nascer lá em Belém, lembrem-se disso, antes dele vir para Belém, ele não teve a si mesmo por ser alguém ele se fez a si mesmo como alguém de nenhuma reputação, ou seja, ele a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Agora, né, vamos pensar aqui com a nossa mente, né? Você é um multimilionário que mora na tua mansão, numa ilha paradisíaca, em algum lugar lá na Europa. E aí, para você se tornar o salvador do Brasil, você tem que deixar tudo que você tem lá e vir morar numa favela aqui em Londrina, lá na Marisa, lá no barraquinho, lá na Marisa, para poder evangelizar o londrinense e ganhar o londrinense.
não seria assim uma coisa muito difícil de você aceitar? Deixar o teu palácio, os teus servos, a tua posição de autoridade, a sua glória, os seus carros, seus tesouros, as suas roupas nobres, deixar tudo e vir morar num barraquinho lá na Marisa, sabe? Sem nada, para poder ganhar o povo da favela para você, ser um deles. Então é isso que o nosso Senhor fez, numa proporção muito maior, porque Ele deixou a sua glória, Ele deixou a sua posição de divindade, sabe? Você nunca vai ouvir em nenhum lugar na Bíblia a palavra Deus obedeceu, porque não precisa obedecer ninguém, Ele manda. Nosso Senhor se fez servo, se fez homem. E olha só, poderia nascer em Roma, né? Ou no mínimo em Jerusalém, mas se você pegar as profecias, você vai descobrir que Miqueias, ele vai dizer que o lugar onde o Messias vai nascer é a menor vila de Judá. Tu, Belém Efrata, posto que és a menor entre as cidades de Judá, a menor, de ti sairá aquele que governará por toda a eternidade. Ou seja, o nosso Senhor, Ele deixa o seu trono de glória e vem para a menor cidade de Judá. Mas pensa bem numa coisa aqui, tá? Porque ao contrário de nós, antes dele deixar tudo lá, né? Ele é onisciente. O dia em que a família de Davi, né, quando chegou o tempo do Senhor nascer, que ele é da descendência de Davi, então o José e Maria, que também fazia parte da descendência de Davi, eles estão vivendo num lugar muito longe da cidade de Davi. Porque Nazaré, na verdade, é um vilarejo na Galiléia dos gentios. É muito longe, é quase 150 quilômetros de distância, sabe? Vou falar assim, Judá está no sul, Galiléia está no norte. Então, naqueles dias, quando Maria estava para gerar o bebê, o líder da época lá, o César Augusto, determinou que haveria um recenseamento por todo o reino, para que as pessoas soubessem quem era, onde morava, quantos eram, para que as pessoas fossem catalogadas. Claro que foi o Senhor mesmo que organizou isso, para que a palavra de Deus fosse cumprida. Então, né, José e Maria, eles saem dessa cidade de Nazaré, em um jumentinho, segue todo esse percurso até chegar em Belém. E Lucas vai dizer para nós que quando eles chegam em Belém, não havia lugar de hospedagem. Você imagina que tempo era aquele? Porque a gente fala hoje que o mundo está difícil, né? Você imagina que tempo que era aquele que uma mulher grávida de 9 meses era rejeitada como hóspede numa cidadezinha pequena. Numa cidadezinha, nós não estamos falando de uma metrópole como São Paulo, nós estamos falando de uma cidadezinha pequena. Chegar numa cidadezinha pequena e você chegar lá como descendente de Davi, ou seja, eles eram pobres, mas eles eram da descendência de Davi. Você chegar lá como descendente de Davi, raiz de Jessé, na sua cidade natal, e não ter um quarto para uma mulher grávida dar luz. Foi isso que aconteceu. Não tinha um lugar de hospedagem para que Maria pudesse dar à luz. Irmãos, notem esses detalhes. Agora, nada disso estava fora do cronograma. Porque um dia Isaac perguntou para Abraão assim, ó, pai, aonde está o cordeiro? E o cordeiro ia nascer lá em Belém. Agora, aonde que nasce cordeiro? Aonde nasce cordeiro? Então, o rei do universo veio a esse mundo como um cordeiro. Nasceu numa manjedoura. Você compreende esse caminho? Esse caminho significa não teve a si mesmo por usurpação o ser, mas a si mesmo se fez de nenhuma reputação. Esse é o caminho do pastor.
se nós queremos conhecê-lo como ele é, segui-lo de verdade, nós precisamos considerar essas palavras e tomar atitudes, sabe, não por causa dos homens, nós vivemos num mundo que realmente, né, a impressão que dá é que se você abaixar a cabeça, alguém vai pisar em cima dela, não é assim? Essa é a impressão que nós temos, que se você querer servir, vão judiar de você, que você tem que ser firme, você tem que se posicionar, você tem que liderar, você tem que encabeçar, você tem que crescer, você tem que subir, você tem que chegar. Esse é o pensamento do mundo, mas esse não é o pensamento do Senhor. Então, o nosso Senhor, sendo o primeiro da fila, ele a si mesmo se esvaziou. Sabe, nós não vamos entrar no reino de Deus. Não, escuta o que eu estou dizendo, irmãos. Nós não vamos entrar no reino de Deus sem passar por um auto-esvaziamento. Está escrito na palavra de Deus: aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Está escrito na palavra de Deus. Quer ver? Deixa eu pegar um texto que está em Mateus. É um texto importantíssimo para essa meditação. Então esse eu gostaria que você anotasse na sua Bíblia, porque esse texto é demais da conta. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 1. Aliás, meus amados, todo o capítulo 18, ele vai falar, sabe, do grande tesouro chamado Reino dos Céus aqui na Terra. O que é o Reino dos Céus aqui na Terra? Quais são as prioridades do Reino dos Céus aqui na Terra? E começa assim, ó. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. O que o Senhor está chamando aqueles discípulos? Para quê? Qual é o convite que o Senhor está fazendo para aqueles discípulos? Eles estavam lá disputando entre eles quem era o mais santo, quem era o mais espiritual, quem era o mais capacitado, quem era o mais apto a tomar a frente, quem era o melhor a tomar as decisões. Eles estavam disputando essas coisas. Então o Senhor chama eles, né? E eles ali curiosos de saber qual deles era o número 1, né? Senhor, quem é o primeiro? Então o Senhor fala assim, ó, o servo, o que a si mesmo se humilhar. E aí pegou um modelo, né? Catou uma criancinha, colocou no meio deles, e falou assim, ó, tá vendo isso aqui? Esse é o processo. Vocês precisam se esvaziar de vocês mesmos. Porque se vocês não se esvaziar e não se tornar simples como essa criança, vocês não entram no reino. É uma palavra de exortação do Senhor, sabe, que nós só vamos aprender ela de fato se o Senhor abrir os nossos olhos para a gente ver qual foi o caminho que o Senhor tomou. O Senhor tomou o caminho, Ele deixou o trono, Ele deixou a glória, Ele deixou a posição, Ele deixou a autoridade, Ele deixou a grandeza, Ele deixou tudo isso porque Ele sabia que podia confiar no seu Deus, que podia confiar no seu Pai, que a vontade do seu Criador era boa, perfeita e agradável, e Ele sabia que não havia lugar mais seguro para Ele do que totalmente entregue nas mãos do seu Pai. E nós precisamos aprender isso na nossa caminhada, sabe? O Senhor, Ele é paciente conosco, Ele não leva em conta o tempo da ignorância, sabe? Graças a Deus que o nosso Senhor Jesus, Ele se revelou cheio de graça e de verdade. Então, antes de se esvaziar, nós temos a graça, porque a graça, Deus nos toma como nós somos. Deus, sabe, do mesmo jeito que o Senhor Jesus juntou aqueles apóstolos, sabe, o Senhor pegou aqueles homens do jeito que eles eram,
A graça faz isso, o Senhor vem e nos junta, fala assim, ó, vocês são meus, eu amo vocês, eu quero ter um relacionamento genuíno com vocês, né? Como na história de Cantares, que eu já falei para vocês, que aquele rei, ele queria aquela sulamita. Agora, aquela sulamita era uma mulher do campo, era uma mulher queimada do sol, era uma mulher da roça. Como que ele ia chegar lá com a sua coroa, com a sua roupa real, com o seu cetro, com aqueles escravos carregando ele nas costas e falar assim, moça, vem aqui, eu quero casar com você? Ele não podia fazer isso. Então o que ele faz? Ele deixa a sua realeza, ele deixa o seu palácio, ele deixa os seus servos, ele deixa a sua glória, e ele sai de cena como um pastor, com um cajado na mão, e um rebanho, e ele desce lá ganhar a sulamita. Ele desce lá com um cajado na mão e com um rebanho. Ou seja, um dia ele vai tomar aquela campesina e vai introduzir ela no palácio. Mas antes disso, ele precisa ganhar o coração dela naquela base aonde ela consegue receber. Deus viu a nossa condição. E para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus, para que nós pudéssemos ter um relacionamento correto com o nosso Criador, o nosso Senhor Jesus, ele tomou aquela posição lá no trono de a si mesmo se esvaziar e tomar a forma humana. E achado na forma de homem, então a palavra de Deus vai dizer assim, ó, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, o nosso Senhor, ele veio a Belém e nasceu lá na cidade de Davi. Mas ele nasceu na cidade de Davi e ele seguiu um caminho até Jerusalém, aonde ele morreu numa cruz. Essas são as pegadas do Senhor. Agora, esse caminho, ele foi sempre em direção à vontade de Deus. Esse caminho, ele não teve atalhos. Então, se você estudar a história do nascimento do Senhor, você vai ver que o Senhor, ele vai nascer num tempo muito hostil, porque quem ocupava a situação de rei em Jerusalém era Herodes, era um rei muito forte e muito cruel. E para vocês terem uma ideia da situação na época, né, eu preciso passar um pouco de história para os irmãos. Para vocês terem uma ideia da situação na época, havia uma religião em Jerusalém chamada judaísmo. E essa religião ela estava muito bem estabelecida e eles usavam algumas coisas da palavra de Deus, mas a verdade das escrituras já havia sido substituída pela tradição. Naqueles dias, no lugar das escrituras sagradas, um livro chamado Talmud ocupava o lugar das escrituras sagradas, que era a interpretação das escrituras feita lá pelos escribas. E eles tinham no misticismo uma base muito forte para o culto deles, sabe? Era misticismo, arrecadação, Talmud e algumas coisas das escrituras. Então o que acontecia? O nosso Senhor, ele veio nessa realidade. Então, no dia que o nosso Senhor, quando o nosso Senhor nasceu, não no dia que o nosso Senhor nasceu, mas no dia que apareceram lá em Jerusalém, aqueles homens do exterior, que a gente chama de magos, né? Aqueles homens do Oriente, anunciando que havia nascido um rei e que eles tinham ido honrar. Aí o rei, na época o rei Herodes, ele manda chamar os escribas, que eram os estudiosos da Bíblia, e ele pergunta, ele fala assim, ó, aonde deve nascer o Messias? O rei que vai governar Israel, aonde ele deve nascer? Irmãos, naquela época não era igual nós, que todo mundo tinha uma Bíblia, não. Os livros eram rolos que você tinha que estudar. Era algo que demandava muita aplicação, muito estudo, para você conhecer livro por livro e poder determinar assim, ó, o Messias vai nascer em tal lugar. Pois bem, o rei perguntou para os escribas, e eles disseram numa só voz, o Messias deve nascer na cidade de Belém, porque o profeta Amós disse assim, não, Miqueias, o profeta Miqueias disse assim, e citou, sem rolo, citou, decorado, porque está escrito, e tu, Belém Efrata, posto que a menor das cidades de Judá, de ti sairá aquele que governará Israel. Ó, agora, você descobre que eles sabiam o tempo, eles sabiam
aonde? Agora me responde a pergunta. Quantos foram lá ver o Messias e honrar? Quantos foram? Só aqueles homens. Sabe, a religião deles falava disso todo dia. O Messias vai nascer, o Messias vai nascer, o Messias vai nascer. Sabia até mesmo aonde nasceria. Mas ninguém estava desejoso de honrar o Senhor. Ninguém estava desejoso de conhecer o Senhor. Ninguém estava desejoso de seguir o Senhor. Eles estavam satisfeitos com o tipo de vida que eles viviam. Por isso ninguém foi. Só aqueles homens que Deus trouxe. Porque Deus trouxe aqueles homens lá para levar para o Senhor os recursos necessários para a vida dele. Então aqueles homens levaram ouro, levaram incenso e mirra para o Senhor. E logo em seguida, o Espírito Santo fala para José, ó, pega o menino e some daqui, porque Herodes vem atrás dele. E a gente sabe pela palavra que assim que José saiu, Herodes determinou que fossem a Belém e matasse todas as crianças de 2 anos para baixo. Por quê? De 2 anos para baixo? Porque ele inquiriu daqueles sábios quando era que a estrela tinha aparecido. E eles falaram o tempo, e então ele calculou que o menino deveria ter até 2 anos, então mandou matar todas as crianças. Mas olha só, o nosso Pai proveu socorro para o seu filho. Mesmo ele deixando sua glória e vindo ao mundo como um cordeiro, como um homem, como um bebê. Nesse esquema ele nasceu como um bebê. E dependendo de todos e de tudo, o Pai estava ali cuidando dele e levando-o a cumprir as profecias. Porque quando Deus falou para José fugir para o Egito. E sabe por que ele falou para José fugir para o Egito? Porque lá em Oséias está escrito, do Egito chamei a meu filho. Ou seja, era para lá que ele tinha que ir, porque havia na Escritura um caminho. Agora, irmãos, é interessante isso, porque depois de 2 anos no Egito, depois que Herodes morre, o nosso Senhor é levado de volta a Nazaré. De volta a Nazaré. Não a Jerusalém, nem a Belém, mas de volta a Nazaré. Por que de volta a Nazaré? Então eu quero falar um pouco disso com os irmãos hoje. Nós temos lá em Zacarias, se eu não me engano, no capítulo 7. Deixa eu ver se é isso mesmo. Zacarias capítulo 6, versículo 12, diz assim: e fala-lhe dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar, e edificará o templo do Senhor. Vamos pegar um outro texto que está em Isaías. Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 53, versículo 2. Diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Bom, irmãos, esse texto, junto com o de Zacarias, ele traz bastante luz para nós sobre Nazaré. Porque aqui ele vai falar assim que o nosso Senhor, ele subiu como renovo. E lá em Zacarias fala assim, eis aqui o meu servo, o renovo. Essas são profecias. Agora, essa palavra Nazaré, em hebraico, significa renovo. Agora, veja bem, o porquê dessa palavra significar renovo. A gente sabe, né, pela história, que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Na verdade, Israel foi levado cativo para a Síria e Judá e Benjamim para a Babilônia 100 anos depois. Isso nós temos lá em 1 Reis, em 2 Reis, 2 Crônicas. E eles ficaram, né, o povo Israel, as 10 tribos se perderam, não voltaram, e o povo de Judá e Benjamim ficaram na Babilônia 70 anos, e depois Deus, né, através do rei Ciro, trouxe de volta alguns para que o templo e as cidades fossem reconstruídas. E estudando, principalmente o livro de Neemias e Esdras, nós vamos ver que nenhum descendente de Davi vem na primeira leva, salvo Zorobabel. Somente Zorobabel veio, mas ninguém da família de Davi. Você vai estudar lá, você vai ver que não veio ninguém da família de Davi. E aí nós temos um período de silêncio, que vai durar quase 500 anos. E historicamente falando, viu, irmãos, agora eu estou falando de história para vocês. Historicamente falando, quando aqueles, deixa eu me lembrar o nome da família, foi uma reforma que teve 150 anos antes de Jesus. Simão, Judas, Macabeus. Aquela família dos Macabeus, quando eles expulsaram o governo grego da terra e tomaram de volta a Palestina, eles começaram uma campanha para que mais judeus que estavam lá deportados voltassem para a terra. E a gente acredita que nesse período a família de José veio para Nazaré, nesse período de Judas Macabeu. Por isso que a gente não tem isso nas Escrituras. Agora, eles não vieram para Belém. Por que eles não vieram para Belém? Porque a terra que estava disponível na época era Galileia. Belém, Jerusalém, ali os reformadores já tinham tomado conta, eles ocupavam a terra, mas a Galileia estava aberta, não tinha, famílias judaicas lá. Então veio várias famílias para se apossar daquela região. Dentre elas, um grupo de descendente de Davi. Então, por eles serem descendência de Davi, por serem descendentes de Davi, então eles trazem esse nome, renovo. Por quê? Porque a palavra diz assim, raiz de Jessé. Raiz de Jessé. Então eles se estabelecem lá. No lugar onde eles se estabelecem, aonde aquela família se estabelece, é apelidada de renovo. Por isso, Nazaré. Nazaré significa renovo na língua hebraica. Então, entende como que a palavra de Deus ela é perfeita? O Senhor, Ele é o renovo. Ou seja, Ele é o Nazareno. Será chamado Nazareno. Ele é o renovo prometido nas Escrituras. Por isso Ele é criado em Nazaré. Mas está aí uma coisa que nem os escribas da época conseguiram enxergar. Só os estudiosos conseguiram ver isso, comparando as Escrituras, estudando as linguagens, para eles conseguirem fazer essa ligação entre Nazaré e renovo. E o Senhor, ele vem para um lugar exatamente assim, o lugar onde você produz as coisas debaixo da terra, lugar de terra arenosa, onde você planta essas raízes alimentícias, como tantas que nós temos. E o nosso Senhor vem para esse lugar, e Ele vive lá 30 anos. Agora, quando a gente vai ver falar de Nazaré nas Escrituras, por exemplo, lá no Evangelho de João, quando os discípulos encontram Natanael, e eles falam assim, achamos o Messias, o Nazareno. Sabe o que Natanael fala? Natanael era um israelita. Ele fala assim,
pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque Nazaré era um lugar humilde, simples, lá na Galileia, era um lugar que estava de recomeço, era onde eles estavam recomeçando tudo, pois o nosso Senhor veio de lá. E como que ele viveu lá? Sendo ele quem ele era, como ele viveu lá? Porque, irmãos, quando a gente vê o ministério do Senhor é 3 anos e meio de ministério, só, é o que nós temos de ministério do Senhor, 3 anos e meio. Quando a gente vai estudar o ministério do Senhor, o que a gente vê no ministério do Senhor? Vamos falar assim, ninguém poderia se comparar a ele, em sabedoria, em serviço, em cuidado, em força, em disposição, em autoridade, ninguém. Nós estamos falando do Filho de Deus. Agora, o Filho de Deus, eu não posso, afirmar isso com toda certeza, porque esse é um atributo dele, mas ele vai crescer como um homem, mas dentro dele está a sua natureza divina, e como ele crescia em espírito, ele era um homem que em todo tempo ele tocava a sua natureza divina, ele sabia quem ele era. Ele com 13 anos, quando ele está lá junto com os sacerdotes, lá fazendo pergunta e respondendo, que os pais chegam e falam assim, mas meu filho, o que você está fazendo aqui? Ele vira para eles e fala assim, vocês não sabiam que a mim convinha cuidar dos negócios do meu pai? Nós estamos falando com uma criança que sabe quem é, sabe de onde veio, sabe o que tem que fazer, sabe quem ele é. Agora, mesmo tendo todas essas capacidades, eu vou falar assim, nunca houve nesse planeta um homem com tamanha sabedoria, com tamanho conhecimento, com tamanha facilidade. Ele poderia, vamos dizer assim, desenvolver-se na área da medicina, e se ele tomasse esse caminho, Nazaré se tornaria a metrópole da época onde todos os doentes iriam ser atendidos pelo médico dos médicos. Não poderia? Ou ele poderia arrumar algum canto lá e começar a ensinar, ou voltar para Jerusalém, chegar lá no templo lá, e seguir aquela carreira de escriba lá, e ele, em pouco tempo, jovenzinho, seria considerado o escriba dos escribas dos escribas, e para onde ele fosse, as multidões iriam atrás para ouvir o ensino dele, porque ninguém ensinava como ele. Ou seja, nós estamos falando de um homem preparado por Deus, para reinar. Aonde esse homem foi preparado, meus irmãos? Ele foi preparado num vilarejo chamado Nazaré, trabalhando com o seu pai numa carpintaria, fazendo casas, sofrendo dia a dia, padecendo, sabendo que é padecer, suando o rosto, fazendo calo nas mãos, vivendo uma vida escondida como a raiz de uma terra seca, sem parecer, sem formosura, sem precisar se destacar em coisa alguma, por 30 anos, confiando no seu Deus, confiando no seu Deus, dependendo do seu Deus, desejoso que a palavra fosse cumprida plenamente na sua vida. Então, irmãos, esse é o caminho do Senhor. Esse é o caminho do Senhor. Então, quando chega a hora de aparecer, ele vai ao Jordão. E sabe como que ele começa o seu ministério? Recebendo um batismo de pecador. Agora eu quero deixar um detalhe para você aqui. Está aqui uma diferença de Jesus que nenhum homem jamais vai poder alcançar. Ele nunca cometeu pecado algum. Nenhum pensamento impróprio, nenhum palavrão, nem um soco, nem um furto, nem uma prostituição, nem uma lascívia, nem um olhar errado. Ele nunca cometeu pecado algum. Mas, de repente, surge lá no deserto um profeta louco, no lugar ermo, pregando a palavra de Deus para Israel. Aquela palavra era para todo o povo de Israel. Sabe qual que era a palavra? Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aquilo foi um vucu-vucu lá em Israel, porque as prostitutas se arrependeram, os cobradores de impostos se arrependeram, e quem se arrependia ia lá no Jordão, confessava os seus pecados e era batizado por João. Ou seja, quem se arrependia, se humilhava, ia lá, reconhecia que estava errado e podia começar tudo de novo,
recebendo o batismo de arrependimento de João. Então agora o Senhor vai começar o ministério dele, sabe como? Ele vai lá, e chega lá e fala assim: João, eu vim ser batizado. Quando João olha para ele, porque João era um homem espiritual, tinha revelação, e porque tinha revelação ele pôde ver que aquele não era um carpinteiro, não era um pobre, não era um andrajoso, que ali estava o seu Messias. Ali estava o seu Messias. Falou assim: não, está tudo errado, eu que tenho que ser batizado por ti, tu vens a mim. Agora você tem que me batizar, para que seja cumprido toda a justiça. Ou seja, ele começa o seu ministério se fazendo um com todos os pecadores desse mundo. Sabe que aquele momento, no batismo, o Senhor estava se identificando com os pecadores. Lá na cruz ele se fez pecado por nós, porque ele se tornou um de nós em tudo. Então você vê que ele sai do trono e vai para a manjedoura, e ele, lá em Belém, aí ele sai da manjedoura, ele vai para Nazaré. Aí ele sai de Nazaré, lá em Nazaré ele se tornou aquele homem desprezível, que olhando para ele nenhuma beleza víamos. Ele sai de Nazaré e vai para o Jordão. Você vê que esse homem está descendo, ele está só descendo. Então lá no Jordão ele recebe aquele batismo de pecadores, ele se faz um com todos os pecadores. Isso é arrependimento, irmão. Se você nunca teve essa experiência na tua vida, você tem que ter. Você tem que enxergar um dia que você é um pecador com todos os pecadores e que precisa desesperadamente de um batismo no Salvador, para ter os teus pecados perdoados, para ser redimido e para ser feito um com Ele. Agora, antes de você se apresentar publicamente como um pecador para ser batizado, você tem que saber disso, que o Rei da Glória se fez um pecador naquele Jordão, para receber o teu batismo, sem nunca ter pecado. Ele não teve vergonha de dizer assim: ó, eu vim por você. E é isso que a gente faz quando a gente é batizado. A gente fala assim: eu não tenho vergonha de confessar que Ele é o meu Salvador. Então, irmãos, o nosso Senhor sai do Jordão, e ali Ele começa o seu ministério. Sabe como Ele começa o seu ministério? A palavra vai dizer assim, ó: compelido pelo Espírito, ou seja, como que o Espírito pudesse agarrar Ele e levar. Ele é levado para o deserto, para ser tentado pelo diabo. É assim que Ele começa o ministério. Então Ele vai vencendo, até onde? Até a cruz. Até a cruz. E lá na cruz do Calvário, Ele morreu a morte que era nossa. Ele disse assim para os seus discípulos antes dele ir para a cruz, falou assim: ó, é chegado o juízo desse mundo, agora é expulso o príncipe desse mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Sabe, Ele está indo lá morrer a morte nossa, Ele está indo lá morrer por todos. Então Ele entra na morte, Ele desce ao inferno, e Ele é levado aos céus, ao lugar mais alto. Sabe, o nosso Senhor ressuscitou dos mortos e foi levado aos céus, ao ponto mais alto. Não existe um ponto mais alto. A Ele lhe foi dado o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, olha só, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, tudo o que Ele fez, para a glória de Deus Pai. Você sabe que eu, pensando nesse texto esses dias, me veio ao coração a seguinte questão, sabe? Hoje, no inferno, se você pudesse descer lá no inferno, você ia descobrir que as chaves da morte do inferno não estão mais lá. Se pergunta assim: mas quem manda aqui? Fala assim: ó, é Ele. É aquele que está sentado no trono. Ele é o que manda em tudo aqui. Aí se você chegar aqui, nesse mundo aqui, ó, nesse nosso mundo aqui, ó, não tem uma autoridade aqui nesse mundo que pode fazer qualquer coisa, sabe, fora da autoridade do nome de Jesus. O nome dele está acima de todo nome aqui na terra. Não tem ninguém acima do nosso Senhor Jesus aqui. Ninguém. Então, se você chegar lá nos céus, agora eu vou falar um absurdo para vocês, tá? Se você chegar lá nos céus agora, e você tiver condição de fazer isso, e falar assim, ó, quem manda aqui? Então o Pai vai dizer assim, ó: o meu filho é o dono de tudo.
vê com ele lá que quem manda aqui é ele. Consegue entender isso? E isso é glória para o Pai, ter um filho que pode representá-lo plenamente, inclusive nos céus. Irmãos, esse é o caminho do Senhor. Esse é o caminho do pastor do rebanho. Agora, nós como ovelhas desse rebanho, nós precisamos que o Senhor enche o nosso coração de revelação sobre esse caminho, e nós colocamos o nosso pezinho lá, porque se a gente quer realmente alcançar aquela posição gloriosa no reino de Deus, sendo um com o Senhor, se a gente quer um dia ouvir o nosso Deus e Pai olhar para nós e dizer assim, ó, está aí o meu filho, em quem eu tenho prazer, nós precisamos seguir esse caminho, seguir o pastor, ouvir a voz dele. Agora, quando nós olhamos para esse resumo que eu fiz da vida do Senhor, nós vimos o quê? Que o nosso Senhor não colocou o pezinho dele aonde a palavra não dizia, é aqui. O Senhor não tomou uma posição fora daquilo que está escrito. O nosso Senhor, mesmo na tentação, ele sempre usou essa palavra, está escrito. Então, posso resumir da seguinte maneira, essa mensagem de hoje. Se nós queremos ser o rebanho do Senhor e seguir o pastor, nós precisamos olhar para esse livro aqui de uma maneira diferente. Nós temos que fazer desse livrinho aqui, ó, o guia das nossas vidas. Nós precisamos eu penso assim, e o está escrito, ficar com o está escrito. Graças a Deus, que por causa da graça, nós temos perdão e redenção do Senhor. Louvado seja Deus. Então nós podemos dizer assim, que por causa da graça, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Louvado seja Deus. Mas irmãos, vamos tomar uma posição, vamos dizer não para nós mesmos, vamos se esvaziar nós mesmos, buscando viver conforme a palavra de Deus. Vamos ter a humildade de dizer assim, ó, não mais eu, mas a tua vontade, Senhor. E vamos vir para cá, ó, na hora de fazer negócio, vamos vir para cá, buscar qual que é o caminho do Senhor. Na hora de tomar posições, vamos vir para cá, buscar qual que é o caminho do Senhor, sabe? Na hora de lidar com os ímpios desse mundo, vamos vir para cá, buscar qual que é o caminho do Senhor. Na hora de casar, vamos vir para cá, buscar qual que é o caminho do Senhor. Na hora de lidar com o dinheiro, vamos vir para cá, vamos buscar qual que é o caminho do Senhor, sabe? Na hora de ter que lidar com o mundo, vamos vir para cá, vamos respeitar o caminho do Senhor. Nós temos perdão, nós temos graça, louvado seja Deus por isso, né? Ou seja, nós temos a oportunidade de errar. Tão maravilhoso dizer isso, nós temos a oportunidade de errar, mas eu quero dizer para os irmãos, nós não precisamos viver errando. Nós temos a palavra, e nós temos o Espírito Santo, que inspirou a palavra, e que é poderoso para nos conduzir. Agora, para que haja essa condução do Espírito, uma coisa é necessária, e eu estou falando aqui para a gente que já creu, para a gente salva, não para ímpio, porque o ímpio precisa crer e se entregar para o Senhor, mas aquele que é salvo, sabe, para que o Espírito Santo possa nos guiar, nós temos que nos humilhar a si mesmo, nós temos que dizer assim, ó, eu não tenho condição de resolver isso, eu não tenho condição de fazer isso. Quer ver? Vamos ler um último versículo, Miqueias, capítulo 6, versículo 8, Miqueias, capítulo 6, versículo 8, é nesse livro aqui que está a profecia do Messias, tá? A profecia do nascimento do Messias está no capítulo 5, versículo 2, aquela que eu citei para vocês. Mas Miqueias, capítulo 6, versículo 8, está escrito assim, olha. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Essa última frase eu quero que você leve para casa. Andes humildemente com o teu Deus. Como o nosso irmão falou aqui hoje, anda com Deus, você vai louvar Ele no seu trabalho. Anda com Deus, você vai adorar Ele no banheiro. Anda com Deus, na hora da adversidade, você vai poder contar com Ele no que você não pode fazer. Anda com Deus, na hora da bênção, você vai poder se alegrar nele, onde você estiver. Andes humildemente com o teu Deus.
E então você vai estar cumprindo a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, porque esse é o caminho do Senhor. Como que nós teríamos condição de seguir outro e encontrar o Senhor? Nós seguir o nosso próprio caminho e acertar? Não, esse é o caminho do Senhor. Ele foi na frente. Nós não vamos precisar padecer o que ele padeceu. Ele foi na frente. Ele provou o cálice da ira, para que a gente pudesse provar o cálice de bênção. Anda com teu Deus. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ela é a verdade absoluta, Senhor. E nós nos arrependemos diante de ti, Senhor, de não dar ouvidos à tua voz e de seguir o nosso próprio caminho. Ó Senhor, quanto orgulho dentro de nós precisa ser quebrado. Ó Senhor, quanta altivez dentro de nós precisa ser quebrado. Ó Senhor, quanto desencaminho dentro de nós precisa ser quebrado. Ajuda-nos, Senhor, a termos pelo menos essa disposição de a si mesmo se esvaziar, para que o Senhor possa nos encher da tua vontade, do teu caminho, da tua graça, do teu louvor, da tua honra, porque o Senhor é digno, Senhor. O Senhor nos comprou para a liberdade, mas nós queremos ser teus servos de amor. Nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.